Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Eu sou o Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e até preocupante para todos aqueles que pensam um pouquinho que seja na sua vida espiritual, que pensam na vida eterna. Vamos falar sobre o pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Entretanto, existe uma solução para o pecado e as suas consequências. Existe uma solução. E eu quero mostrar para você que solução é essa. Portanto, vem comigo e vamos... Existe uma solução para o pecado. João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Estamos falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor, não é isso? Bom, para introduzir aqui o nosso assunto, vamos ver primeiro o que é pecado, né? Pecado é uma palavra que vem do latim peccatum, ou peccatum, né? E significa transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Então, para nós, esse conceito aí, ele é suficiente, né? A transgressão deliberada e consciente das leis que foram estabelecidas pelo nosso Criador para nós, homens, para a humanidade. Muito embora a Bíblia afirme que o salário do pecado é a morte, eu quero dizer para você aqui neste vídeo que existe uma solução para o pecado e para as suas consequências. É fato que todos pecaram e a Bíblia afirma isso para mim e para você. Em Romanos 3:23 está dizendo que porque todos pecaram, já está uma afirmação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando estamos em pecado, estamos destituídos desta glória maravilhosa, que é a glória de Deus. Então, pecar significa violar, transgredir a lei de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo mão, nós estamos abdicando da glória redentora, da glória vivificadora, da glória eterna, da glória de Deus. Uma outra verdade, e eu posso dizer uma verdade absoluta, porque é uma verdade bíblica, é que o pecado traz a morte. Isso é fato, né? Ainda em Romanos, no capítulo de número 6, versículo 23, a palavra ela nos diz que o salário do pecado é a morte. Entretanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, torna a dizer, nosso Senhor, né? É uma palavra verdadeira e absoluta. O pecado, ele tem por consequência a morte eterna na vida de todo aquele que o comete, que o pratica e que vive no seu exercício. Neste versículo que eu acabei de citar, o significado de morte, querido, não é apenas no sentido físico, de você morrer, enterrar o seu corpo, né, e acabou, as pessoas vão chorar lá no seu túmulo. Não, mas neste sentido desse versículo, ele se refere principalmente à morte espiritual. A morte espiritual, que é a morte eterna, é aquela morte que não tem solução. Que não tem solução. Bom, em terceiro lugar, é fundamental, é de fundamental importância que nós tenhamos a
consciência de que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele veio aqui e ele morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você, nós tivéssemos sim a oportunidade de termos a solução para o pecado e as consequências do pecado sobre a nossa vida. Antes de falarmos um pouco mais, quero citar o versículo que está em Romanos capítulo 5, no versículo 8. Está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós ainda vivíamos no pecado, na prática do pecado, Jesus Cristo já estava se entregando por nós para que nós tivéssemos esta grande oportunidade. A morte na cruz é o alto preço pelo qual foram pagas as dívidas geradas pelo pecado dos homens. No entanto, os seus pecados só serão perdoados se você pedir perdão ao Senhor, implorando a Ele que venha habitar em sua vida. Somente Cristo pode salvar você da morte eterna. Somente Cristo, através de Cristo, você pode obter o perdão dos seus pecados e também ter absolvição da consequência do pecado, que é a morte eterna. Então, através de Cristo, você sai da condição de morto eterno para a condição de vivo eternamente. Cristo é a solução para o pecado e para as suas consequências. Encerro aqui o vídeo deixando para você o seguinte pensamento: somente em Cristo encontramos a solução definitiva para os nossos pecados. Em segundo, somente Cristo pode nos garantir a vida eterna. E em terceiro, somente em Cristo podemos ter a paz. Somente Cristo pode nos garantir a paz. Cristo, a solução para o pecado. Em Cristo, a absolvição das consequências previstas sobre a vida de todo aquele que vive na prática do pecado. Que Deus abençoe a tua vida. Eu fico por aqui agradecendo por você ter assistido esse vídeo comigo até agora. E se você gostou desta mensagem, por favor, se inscreva aqui em nosso canal e deixa o seu like. Fortalece o nosso trabalho para que outras pessoas possam receber mensagens como essa. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo e conte comigo.